Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. O grande axé, pedindo aqui a misericórdia, muitos anos de vida, muita saúde, muita proteção, pedindo as bênçãos todas de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado o nome de Jesus. Nosso Pai, Criador do céu e da terra, eu entro na sua poderosa presença de oração. Meu Deus e meu Pai, socorre todos da gente, pedindo as bênçãos todas do céu para nós, agradecendo todos da gente, pedindo a nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre será louvado o nome de Jesus. Nosso Pai, Criador do céu, a Mãe Nossa Senhora de Jesus e a nossa querida mãezinha, que cobre nós todos no véu dela, cobrindo com o manto dela, nós todos, nos braços de Nossa Senhora. Pedra preciosa, um todo estava bem ruim e vocês viram que eu pedi a Deus e Deus veio a mim e me deu essa benção. Só Ele mesmo, viu, que tem esse poder para me deixar curada. Eu ainda estou um pouco rouca, né? Mas graças a Deus o nariz parou de escorrer e só estou um pouco ruim sem comer, né? Mas vamos que vamos. Então, vamos começar. Vamos começar a nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pedindo as bênçãos todas do céu para nós todos. Hoje quem está aqui é meu pai Xangô, meu pai Ogum, meu pai Oxóssi Caçador, Oxalá Babá. O nosso Deus grande, valioso, lindo e puro, que é todos eles. Hoje quem está aqui é minha mãe Ansã, minha mãe Oxum, minha mãe Janaína e seu pena branca, seu pena de ouro, meu preto velho. Pedindo a Deus a misericórdia, a saúde e a proteção que Ele dá para nós. Nosso Deus é a pedra mais linda que tem na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Então, tire o seu tempo para falar com Deus, explicar o que é que você quer que Deus faça da sua vida. Qual é o que você quiser, convide Jesus para tomar o seu café com vocês. Convide para jantar, para almoçar, convide Jesus a entrar dentro da sua casa. Abre as suas portas, abre a janela e fala, Jesus, entre. Fica aqui comigo, fica aqui com a minha família, meus netos, meus filhos. Que Deus e o céu protegem todos da gente, porque Deus é fiel aos seus filhos aqui nessa terra. Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre será louvado o nome de Jesus. É a pedra preciosa, é Jesus na nossa vida. Sem Jesus, nós não é ninguém, não estarei aqui nem nada. Então, coloque isso na sua cabecinha. Quando você passar para rezar, falar com o nosso Pai, quando você botar a cabeça no cabeceiro, você vai dormir despreocupada, porque Deus está aí do lado de vocês. Jesus, Ele está do lado da gente quando a gente vai para a nossa cama. Jesus é a pedra mais linda que tem na nossa vida. Coloque Jesus no primeiro lugar na sua vida. Primeiro lugar. Fala assim, Jesus,
vamos comigo para o meu emprego, fica comigo, protege a minha casa, protege meus filhos, meu esposo, minha vovó, minha mamãe, protege eu. Quando o Senhor volta comigo. E Ele vai e volta com você. Nada ruim acontece. Vai acontecer tudo de bom na sua vida, na sua casa, no seu casamento. A maioria dos casamentos que está pendurado, falta Jesus dentro do casamento. Porque o casamento é para o homem e a mulher ficar num corpo só, sem esconder segredo, fuxico, sem olhar para as outras mulheres, a mulher sem olhar para outro homem. Você está entendendo agora, gente? Então, que Deus botou o homem e a mulher foi para ficar no corpo só. Foi. O seu marido deve respeitar sua esposa. Sua esposa deve respeitar seu marido. Hoje em dia, as famílias, os filhos, netos, não tá mais ligando o pai, nem para a mãe, nem para a avó, nem para o avô. Nada. Por quê? Porque está faltando você rezar dentro da sua casa. Está faltando você rezar dentro da sua casa e pedir a Deus para proteger o neto, proteger os filhos, proteger o casamento, proteger o pai, a mãe. Hoje, a sogra, se o filho vem falar, fulana fez isso e isso, topela aqui, mãe. Aí a mãe, ó, fala mesmo da sogra, da nora. Será que tá certo? Tá errado. Primeiro, você não tem que falar para sua mãe. Outra, você não tem que falar que sua mulher é ruim, é isso não. Bem assim a mulher fala que o marido é ruim, tá com o saco cheio do marido, e aí fala pro pai dele, fala pra mãe dele, e aí é certo? Nem para falar para um, nem para falar pro outro. Nem a mulher fala do marido e nem o marido fala da esposa. Tá errado. Vocês dois é que se entenda. Não é para você sair falando da sua esposa para sua mãe. Aí a mãe, ó, cacete na nora. Será que tá certo isso? Tá errado. Deus não deixou para falar uns aos outros, não. Deus deixou para amar, respeitar e adorar. Assim como você fala do seu marido, você fala de qualquer outra pessoa. Assim como você fala da sua esposa, você fala também de qualquer outra pessoa. E está errado. Deus não está nesse tipo de coisa. Deus quer o quê? Que a gente viva a nossa vida, se entenda o casal e o homem e a mulher, e pare de briga, de confusão, de leva e trai, leva e trai, leva e trai. Quem sai perdendo é vocês mesmos, ninguém não. Porque quem leva é vocês dois que estão convivendo. Os outros não estão dentro da sua casa, não. Então, vamos parar por aí e rezar. Porque quando a gente reza, todas as brigas saem do meio do casal. Toda confusão, tudo sai. E fica tudo na paz de Deus. Parece que nunca aconteceu uma briga dentro do casal. Nem de um olhado feio vale briga. Quem tem Deus é assim. Não bota pai e mãe em meio de briga, não, por favor. Deixa seu pai fora, deixa sua mãe fora. Aí passa para um, passa para o outro, e todos os vizinhos ficam sabendo. Toda a família fica sabendo. Isso é terrível isso, gente.
Não faça isso do seu casamento desse jeito. Além de você falar, vá rezar. Senhor, meu casamento está assim, está assim, está assim. Quero que o Senhor conserte. Me ajuda, Jesus, meu casamento dá certo. Me ajuda, Jesus, meu marido, minha esposa a me respeitar. Me ajuda, meus filhos, a me respeitar. Porque hoje em dia, o problema dos casal e dos filhos é porque não tem reza. Os filhos hoje não querem andar, não quer rezar. A mãe não ensina os filhos a rezar, o pai não ensina os filhos a rezar. E aí pega tudo uma confusão. Ninguém respeita os outros. E não é por aí. Isso é falta de Jesus. Ensina seus netos a rezar. Ensina seus filhos a rezar. Que é para não parar na boca dos outros, nem em briga, nem em confusão. Que a pessoa que reza com Deus está dentro de casa. Jesus está dentro de casa. Jesus ama a gente. Ele vê tudo que passa na nossa casa. Então, Deus está com nós. E aquela casa que não tem rezar com Deus, ali está perdido. O casamento fica perdido, a família fica perdido, um sai para fazer festa, outro sai para pescar, outro sai para outro fazer outra coisa. E aí, cadê a família? Tem dia que o pai, mas a mãe está sozinho, porque nem sabe onde os seus filhos estão. Nem sabe. Vai para uma festa bem longe, pensa, fala que está bem ali e está não sei quantos metros. Então, ensina seus filhos a rezar. Pode ter 70, 80, 90 anos. Ensina o certo para seus filhos. Quando ele tiver a idade avançada, que está fazendo as coisas erradas, é porque não foi ensinado. Então aí você passa para puxar a rede dele e fala, olha, eu vou lhe ensinar agora, porque você já está bem maduro. Eu vou falar uma coisa que a minha mãe fez para o meu irmão. Nunca esqueci isso. Eu tinha uns 4 ou 5 anos. Meu irmão era o mais velho do casamento dela, primeiro, que tem meu pai. Minha mãe casou, aí morreu o marido da minha mãe e deixou os outros meninos pequenos. No primeiro casamento da minha mãe. Aí minha mãe depois casou com meu pai, né? Aí minha mãe criou a família do meu pai, que também ele era casado, que era viúvo, e meu pai juntou com a minha mãe, né? Minha mãe casou, né? Já tinha aqueles filhos do primeiro casamento, o mais velho dela. Aí, não sei o que foi que aconteceu, que ele já era grande, 60 e poucos anos. 65, ele foi 66. E ele era o mais velho do casamento, primeiro da minha mãe. E ali não sei foi o que aconteceu. Minha mãe já era casada com meu pai. Ele casou, foi morar na mulher, mas com a mulher e os filhos e pronto. Não sei o que aconteceu, que ele foi lá na casa da minha mãe contou não sei o que foi, e ele desmentiu minha mãe. Minha mãe não pensou nem uma vez, nem duas. Pegou o cabo de vassoura, tacou do meu irmão, tacou da cabeça nas costas e ele calado. Com 65 anos, meu irmão já tinha, ou era 50, não, era 65 a 66. Meu irmão mais velho apanhou, mas apanhou bonito. Minha mãe falou assim, você tá me desrespeitando?
Você tá falando que eu tô mentindo, rapaz? Meu irmão já tinha um filho, rapaz. Apanhou bonitinho. Sabe o que ele perguntou? Minha mãe? Mãe, me perdoe que eu falei isso pra senhora. Mas apanhou bonito. Mesmo ele pedindo perdão, ele apanhou. Tá entendendo? Ele já tá bem maduro, né? Porque 66 anos. Nunca mais ele desmentiu minha mãe. Nunca. Essa foi. E ele criou os filhos dele desse jeito que a minha mãe criou ele. Quem diria que os filhos dele, 4 homens, 2 moças gêmeas. Quem diria que ele... Fulano, vem aqui. Ele vinha. Nos pés dele. O que é que meu pai, sei o que deseja. Todo. E ali, olhando assim por baixo, ó. Tá entendendo? Hoje em dia, as crianças é quem manga do pai, da mãe, da avó, do avô. Criança, 5, 6 anos, 10 anos, não respeita. Não apanha, né? Não bota de castigo. Naquele tempo ainda dava poder na batia. Hoje em dia, se você bater numa criança, o mundo se acaba. A polícia chega na sua casa. E não é por aí. Tá errado isso. Tem que saber criar. Tem que saber... Os avós, o pai e a mãe, tem que saber criar. Ué, quando crescer vai dar o quê? Como é que vai ser? Né? Tá desse jeito hoje em dia. Só Deus pode ter misericórdia. Então por isso que eu falo, reze, reze. Ensina seus filhos casados a respeitar você, seu pai e sua mãe. Espera. Corrige. Porque a idade, a mãe tem o poder. A mãe é preciosa. A mãe é a comieira da casa. Que se o marido... A mãe é tudo que um filho precisa da sua mãezinha. A mãe derrama seu sangue para dar para seu filho. Tira o sangue e dá para o filho. O pai não, mas a mãe dá. Tudo a mãe dá para aquele filho. Estudo. Se tiver só o pão, corta no meio e dá para aquele filho. Mesmo ele casado. Mas hoje... Então, vamos rezar, pedir a Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre ser louvado. O nosso Deus lindo e puro, maravilhoso, que é Jesus Cristo, nosso Salvador. Ensina seu neto, ensina seus filhos, respeitar, amar, ensina como deve chegar no emprego, como deve voltar, senhora e senhor, respeitando, tratando da senhora e senhor. Aí você, ô vó, você, ô vô, você, meu pai, você, mãe, você. Pelo amor de Deus, tá tudo errado, gente. É a senhora, é o senhor, que é mais velho que ter aquela pessoa, aquela criança. Divida o pão que você tiver, ensine a dividir a seus filhos o pão que tiver dentro de casa. Chega uma pessoa com fome, pedindo um pão. Se você tiver um só, divida o meio, dê para aquela pessoa e coma o outro pedaço. Dê para aquela pessoa e coma o outro pedaço. Nem você fica morrendo de fome, nem o outro morre de fome. Cada quem come um pedaço. É assim que a gente tem que fazer, ensinar. Alguém chega com a sede, leva um copo d'água. Chega um com frio, leva uma camiseta, fica com uma e dê a outra. Divide
o que você tiver com o outro. Porque Deus, quando a gente dividimos o pão que a gente tem com os outros, com nossos irmãos, porque todos da gente é irmão. Então, de Deus, nós tem tudo, tudo maravilhoso. Eu vou falar aqui uma coisa que aconteceu no tempo, até uns 30 anos. Uns 32 anos. Eu tive uma feia mulher. E aí, a minha menina, ela tinha anemia falciforme. Eu morava no Nordeste. E aquela criança era branca, bonita, linda, maravilhosa, aquela criança. E eu tinha 2 filhos homens. Já, pequeno. Uns meninos. Pequeno, né? 2 hominhos. Aí depois veio a menina mulher. E ali, aquela criança ficou branquinha, branquinha, sem sangue. E ali eu levei para a cidade grande, dentro de Aracaju. Do Nordeste, lá de Aracaju. Aí chegou lá, o médico olhou, aí falou que ela tinha que... Não, o médico lá da cidade da gente olhou e falou que tinha que levar para Aracaju para dar o sangue, né? O saquinho de sangue. Que tinha descobrido que a menina tinha falciforme. E a menina tinha 1 ano. 1 ano e 2 meses já. Minha filha tinha. E ali eu saí de manhã cedo, peguei o coletivo, fui para lá, para a cidade grande, que é Aracaju, para dar o sangue. E lá o hospital grande, que tá até de São Lucas, aqui também tem, mas lá tem também. Hospital São Lucas, hospital chique, grande. E ali eu estava esperando a minha filha tomar o sangue. E era caríssimo o remédio dela, lá onde eu morava. Não tinha, estava em falta os remédios da menina. Era o remédio igual sulfato ferroso. Se topasse numa fralda de pano, arrancava o pedaço, mas não saía. E ali eu estava com ela no hospital, perto da portaria. Aí chegou uma mãe com um menino dos 3 a 4 anos, que estava com a boca vazando sangue sem parar. A mãe já está toda melada de sangue, o menino também, no colo da mãe. E o menino chorava que se acabava. E o sangue saindo. E eu perguntei, moça, senhora, o que foi na boca dessa criança? Ela disse, foi um dente que o médico de lá da cidade dela foi arrancar o dente do menino e arrancou com um pedaço da gengibre. E o sangue, ó. Eu não pensei 2 vezes, nem 3. Eu peguei as fraldas. Naquele tempo, nós não usava fralda descartar, que nem tem hoje. Era fralda de pano, tudo passadinho. Eu estava com as 6. Peguei 2, dei para ela enrolar a boquinha do menino e amarrar no pescoço dela para tampar o sangue. E ela disse, não, senhora, vai fazer falta para sua filha. Falei, não vai fazer falta, tome as 2 fraldas passadinhas, novinha. Porque eu tinha aquelas fraldas de dentro de casa e tinha aquelas para sair. Beleza. Quando eu cheguei em casa, o médico, o doutor da menina, doutor Geraldo, ele falou para uma vizinha minha que foi lá se consultar, perguntou se morava perto de mim. E todo mundo era vizinho, né? Todo mundo lá, todo mundo conhecia os outros. E falava, a senhora conhece a mãe dessa menininha, assim, assim? Ela disse, é minha vizinha. Então fala para ela que chegou o remédio da neném dela.
Aí, quando eu cheguei em casa de Aracaju, a minha vizinha correu lá e falou que um médico, doutor Geraldo, falou que tinha que eu ir buscar o remédio da minha filha, que tinha chegado. Olha que médico tão bom. Ele, vendo como a minha filha estava ruim, ele chegou o remédio e ele não esqueceu. Ele lembrou de mim, daquela criança que tomava aquele remédio. E ali eu fui buscar o remédio. Você acredita que ele me deu 3 meses de remédio? 3 vidros de remédio. E era caríssimo esse remédio se eu fosse comprar. Era caríssimo. O salário que meu marido trabalhava não dava para comprar. Aí veio na mente assim na hora. Aquelas 2 fraldas que eu dei para aquela mulher não me fez falta nem um pouco. Esse remédio deu para os 3 meses da minha filha. Tá vendo? Quem doa com um bom coração recebe o bem? Nunca esqueci isso. E aquele doutor ali, com todo carinho, com todo respeito por mim, pela minha filhinha, e me deu aqueles 3 vidros que tinha chegado lá no hospital. Então, quando a gente dá, nós recebe de Deus. Se você corta o que você tem para ajudar o outro, Jesus, ele lubrica coisas boas, de bênção. Já viu você trabalhar um mês todo, pelo salário e o remédio, não dá para comprar nem um mês? Bem assim era o remédio da minha filha. Tá entendendo? Então, e minha filha não escapou, porque eu levei para São Paulo, passei 8 meses em São Paulo, tratando lá no Hospital das Crianças, em São Paulo, e eu trouxe para o Nordeste quando morreu. Tá entendendo, gente? Então, tudo é dano que se recebe, é se recebendo que tem. Quando você chega na sua casa, não tenha vergonha. Nada de você doar. O que você tiver 2 ovos, fica com um, dá com um. Não tenha dó, porque Deus envia outra pessoa para lhe dar e rezar. Então, não fique preocupado. Sempre faça o bem, que receba o bem. Deus é a pedra mais linda que tem aqui nessa terra. Junto com nós estamos na glória a Deus, o nome de Jesus, para sempre seja louvado o nome de Jesus Cristo, o nosso grande e valioso que é Jesus. Deus é tudo que a gente tem, é a pedra mais preciosa do mundo dentro da nossa vida. Eu vou ficando por aqui, amanhã até mais. Eu me chamo Laíde, sou a bezedeira com muito amor, carinho e respeito. Por todos vocês, lembre que aqui você tem uma grande amiga. Quiser que eu rezo vocês com todo o meu carinho, meu amor, meu respeito por todos vocês. Lembre que Deus deixou os benzedor, o curador, para curar e rezar na gente. Meu grande coração para vocês todos. Eu vou ficando por aqui. Até amanhã, que Deus quiser e Ele vai querer. Beijo. Um grande beijo. Que durma nos braços do nosso Senhor Jesus Cristo. Fique no colo dele.
se acha bonito, bonita, uma moça, um homem lindo, maravilhoso, as mulheres queridas do nosso Brasil, as crianças, as moças, rapaz, vovô e vovó, no colo de Jesus. Para sempre será louvado o nome de Jesus dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro da gente. Guarde esse valioso pedra mais lindo que é Jesus dentro de nós. No nosso coração, Jesus é a coisa mais linda que tem na face da terra, no céu. Lembre, olhe para o céu e veja como o céu é tão bonito, porque foi Deus que fez. Ele está no céu, mas Jesus é ligado no céu e na terra, junto com a gente. É o amor de Jesus, não tem dinheiro que pague o amor de Jesus dentro da gente. Também não tem dinheiro que pague os grandes irmãos de luz. Não tem dinheiro que pague os anjos do céu que está com Deus. Não tem dinheiro que pague o Espírito Santo valioso que está dentro da gente. Só tem gratidão, gratidão por todos nós. Beijo.